150 anos desde a chegada dos primeiros italianos no Paraná. Ao longo dessa série, dividimos lembranças dos antepassados, ouvimos histórias de superação e vimos que a passagem do tempo e a evolução não apagaram a herança daqueles que cruzaram o oceano para construir uma nova vida na nossa terra. O italiano, ele se refaz, ele se reinventa, ele não sei, ele vê o outro lado da moeda. Tudo que ele sabe até hoje veio lá de trás. A mesa está sempre posta. Nesse episódio final da série A Mesa da Itália para o Paraná, vamos celebrar a continuidade. O relato de filhos, netos e bisnetos que honram a saga dos antepassados e perpetuam o legado desses bravíssimos imigrantes. Essa ideia de sempre sentar à mesa, desde a manhã para o café e todas as outras refeições, mesmo que seja rapidamente, a ideia de se sentar à mesa, da mesa posta, como foi sempre na minha casa, da manhã até a noite, né? Vai se renovando, mas a mesa está sempre posta, né? E é o local de encontro, não só da família, mas das visitas, das pessoas que chegam. Muitas das histórias que meu pai contava da infância dele, que ele convivia com a nona e com o nono, né, muito da reunião na cozinha, da família, de todos, eram famílias muito numerosas, que tinha a polenta, toda aquela coisa da culinária feita no fogão a lenha, esses momentos que eles passavam juntos e compartilhavam as histórias. O ato de se alimentar era realmente o ato de reunir toda a família, né? Mas, com certeza, esse ato era concretizado mais fortemente nos domingos. As brigas eram na mesa, mas os acertos também eram na mesa, né? Conservam esses hábitos de frequentar a igreja, esse tipo de coisa. Eu acho que o legado alimentar também, de você se reunir, chamar uma pessoa para jantar na sua casa, passar horas na mesa, sabe? Você cozinhar alguma coisa, você chamar alguém para sua casa para jantar. Eu acho que ainda a gente tem algumas raízes muito fortes daquela época que a gente vê o cotidiano, né? Então, o fato de se reunir em família, né? Fazer aquela coisa da mama, tá todo o pessoal em volta, a gente tem muito isso dentro da família. O italiano gosta muito de viver, gosta de ser feliz. Se diferencia do resto da Europa exatamente por causa disso. É trabalhador, é forte, é guerreiro, mas nunca deixa de ser feliz, de ter um sorriso, e gosta da família, gosta da mesa, gosta de estar à mesa, da comida, da culinária e principalmente de ser feliz e viver bem. O ritual da mesa no final de semana na Itália, eu conheci isso com a família dele, às 10 horas você começa ali a se preparar com os aperitivos, você vai terminar às 6 horas da tarde. Porque é tudo com muita calma. Horas e horas e horas e horas em volta da mesa. Muita gente, aquela mesa farta, música. As músicas que nós aprendemos, né, no dialeto, no italiano, e aquela mesa e as histórias. São aqueles momentos que a gente guarda na memória. É um almoço de domingo, é uma sexta-feira santa, é uma ceia de Natal. E isso, o italiano é muito afetivo, sabe? O italiano, ele transmite toda essa emoção no que tem no prato à frente. Aquilo que a gente fala, olha, a comida da nona, né? Muitas vezes a gente vai num restaurante, pede um prato e diz, ai, com que saudades que eu tenho da comida da minha avó. Quando o pai falta, o nono falta, a casa da nona continua. Quando a nona falta, parece que é uma ninhada de pintinhos que perdeu a choca, que perdeu, né? Que parece que meio que dispersa. Então eu acho que a mamá tem esse poder de agregar, de juntar as pessoas, de estar junto.
né, de fazer a reunião dominical, pelo menos, né, na macarronada da casa da nona. É algo extraordinário. Todas as tradições dos imigrantes italianos, principalmente na comida, na mesa, na música, mesa farta, comida cheia, falar alto, todo mundo cantando e tudo acabava em música, tudo acabava sempre. Na família da Cibele é sempre a música. Qualquer encontro, qualquer festa, tem sempre uma guitarra, um violão, tem sempre uma bateria. A família da Cibele é festa. Sempre foi. Então, da Itália a gente tem muito forte isso. Eu acho que o italiano é um povo prazeroso, é um povo que gosta dos prazeres. O italiano gosta muito disso, de se reunir, uma boa comida, um bom vinho. Isso para o italiano é primordial. Estar ali com a família, que o italiano já tem uma família grande, gosta que tá todo mundo junto, né? Não pode faltar ninguém. Hábitos morrem, renascem, às vezes ficam perdidos, meio congelados numa cápsula do tempo e são renovadas então essas tradições. É esse sentimento que me parece que o ser humano tem desse pertencimento às suas origens, às suas afinidades, que é tão importante quando a gente pensa na cultura italiana, essencialmente cristã e essencialmente católica, em se reunir aos domingos, a questão da missa, a questão da igreja, quando a gente vê a história de Santa Felicidade, né, aquela igreja que vai ser construída aí, se reúne à mesa na troca e na construção e renovação dessas tradições. Tudo que a gente sabe até hoje veio lá de trás. Unir a família, os filhos ficar sempre em volta, trabalhar, que isso não mata ninguém e é bom. Todas essas coisas assim a gente aprendeu com ele atrás de mais muitas coisas ainda. O meu pai, ele me deu um grande ensinamento que é com relação ao trabalho. Também de nunca desistir, de sempre estar ali. Tanto que quando eu, de manhã, assim, às 7 horas, eu levanto para trabalhar, quando eu vejo, ele já está lá, até com a enxada na mão, fazendo as coisas lá no quintal. O maior tesouro que nossos avós trouxeram quando vieram da Europa foi justamente a fé, a família e o trabalho. É muito trabalho. Esse é um valor assim que sempre teve muito presente, né, na nossa casa, né? Muito trabalho, persistência e honestidade, né? Trabalhando da maneira correta e com o pé no chão, né? Para mim, Lucy, fica uma sensação muito agradável de união, de força, de trabalho que esse pessoal teve. A gente, ainda hoje, quando a gente fica sem fazer nada, a gente tem a impressão que a gente está, assim, falhando com alguma coisa. Comentei esses dias com o meu irmão até. Parece que a gente tem que estar sempre produzindo, né? Isso é um legado italiano. Eu vejo como um legado italiano. Mas muito feliz por todos os valores que eles nos passaram. Sair de um país, um continente do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, só com a mala de mão praticamente, alguns instrumentos de uma pá, uma cortadeira, um serrote, sair de lá com as mãos praticamente vazias, chegar num outro mundo. E começar do zero e deixar sua família lá na Itália, eu acho que é muita coragem. Coragem e trabalho. Avevamo deciso di lasciare l'Italia e di partire per l'America. E quando eu fiz 60 anos, eu resolvi
presentear a família com um filme. Deu trabalho, porque eu peguei pedaços de filmes já existentes, né? Pus o Porto de Santos, quando eles estavam vindo da Itália, Isola della Scala, que é de onde meus avós vieram, eles chegando no Porto de Santos, depois fotos de São Manuel, depois a vivência deles em São Paulo. Eu consegui trecho de filme de quando eles moravam em São Paulo, depois Cornélio Procópio, na época que eles chegaram, porque era floresta, meu Deus, foram desbravadores. Vista do alto, Cornélio Procópio revela sua topografia acidentada, porém extremamente pitoresca. O italiano, ele se refaz, ele se reinventa, ele não sei, ele vê o outro lado da moeda, né? É difícil o italiano que choraminga, sabe? Que fica se lamentando por não ter, ou por não fazer, ou por não conseguir. Porque eu não vi isto, eu não vejo isso nos meus irmãos, eu não vejo isso na família do Ambrósio, e eu não vejo isso nos nossos antepassados. Não teve manhãs que era muito cedo, não teve tarde que era muito tarde, até que tinha trabalho, tinha que continuar. Sempre gostei de trabalhar. Nossa, nem fala do meu pai, ele trabalhava até demais. O meu nono também. Eu nunca esqueço que o meu nono, ele trocava 2 camisas por dia, de suar. Eu agradeço diuturnamente os ensinamentos que recebi dos meus pais, do seu Ivo Borghetti e da dona Iris Ana Borghetti, dos meus nonos que conheci em vida, o meu nono Hipólito Cassiano esteve, a nona Adélia Maria Granzotto esteve, que aliás eu era apaixonada pela minha nona e dormia agarrada com ela, e quando ela cozinhava eu ficava ao seu lado, eu queria aprender. E ela dizia: italiano não tem receita, tu fica aqui e aprende, olha e aprende. Então foram assim muitos ensinamentos de força, de caráter, de respeito, que eu levo comigo, passei para minha filha e passo para minha filha diariamente, e para as minhas 3 netinhas, as minhas Marias. São ensinamentos de mulheres fortes, de homens corajosos que não desistiram. Falando com o meu nono, o Evaristo Busato, que ele falava o dialeto italiano e falava o gramatical perfeitamente. Ele disse: minha neta, a dor faz a gente aprender, nos traz situações diferentes. Claro, isso é óbvio, né, gente? Mas é que diante de você querer saber sempre as coisas, querendo saber sempre mais, querendo, você encontra obstáculos, né? Então, ele me disse que era através da dor que eu ia aprender as coisas e viver e estar bem, né? Eu lembro muito que aqui nessa casa tinha um quartinho que era o quartinho de costura da minha avó. E quando chovia, né, eu sempre estava aqui dentro, né? Aí eu ia para esse quartinho, aí pegava as fotos antigas, né, e ficava conversando com a minha avó. Quem que é esse? Quem que é aquele? Né? Com aquela vontade assim, de entender, de conhecer essa Itália através daquelas fotos, né? Então o amor pela Itália e o amor pelas tradições italianas, elas estão incutidas em mim, assim, desde sempre. Mesmo sendo todos nós, a maioria agora, brasileiros, mas o sangue que corre nas nossas veias é de origem italiana, e nós temos essa história que nós não podemos deixar morrer. Eu posso hoje conhecer a Itália de outra maneira, uma maneira romântica da Itália do vinho, do tiramisu, mas a minha Itália começou bem antes, né? Começou com esse navio que veio de sofrimento, que veio de trabalho, até
a gente poder ter agora, usufruir toda essa história que eles trouxeram para nós, né? E eu acho que a gente não pode deixar isso morrer. Porque isso eu acho muito importante, você conhecer as dificuldades, você lembrar todo dia de onde você veio, né? Que há poucas gerações atrás, os teus antepassados vieram para o país e não tinham a mínima condição, por estarem passando fome, né? A partir do momento que a gente se lembra disso todo dia, eu acho que você valoriza cada momento da tua vida, né? Eu sempre digo que o imigrante ele não era exigente em nada, ele não precisava ter um vinho de R$100, era o vinho feito na cantina mesmo, a comida que ele mesmo fazia, porque ele sempre soube fazer a sua própria comida. Ele não tinha medo de cortar a floresta e fazer dela uma lavoura, plantar, esperar, produzir o milho, né, o trigo. E veja quantas cidades temos hoje nesse sul do Brasil que começaram com um machado, uma carroça e algum saco de semente, alguma coisa só. Foi muito interessante ver esse espírito desbravador dos meus avós, né? Foi um contato maior com os primos, com os tios, para saber da origem, ali do lado da mamãe, como é que foi o meu avô. Meu avô era marceneiro, pai da minha mãe, italiano também. Então foi ao você descobrir, você se descobre, né? Eu acho muito importante essa valorização. Pois é uma Sandra, eu não me vejo só italiana, né? Eu me vejo fazendo parte do mundo, porque cada local que eu viajo, eu descubro que as pessoas estão em busca da felicidade, sabe? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se dar bem, e cada um da sua maneira. E por isso o esforço comum que temos de fazer com o comités, com a rede consular honorária, com associações culturais, linguísticas, mas também com as autoridades locais, é de trabalhar juntos para conservar tudo isso e progredir e ter uma visão para os jovens. As novas gerações que têm de respeitar o passado, mas também têm de conhecer este passado para desenvolver uma italianidade nova. A importância é histórica, é cultural, é identitária, né? Esse reconhecimento das próprias raízes, né? É muito significativo para o ser humano em geral. E pensando como país, né, como um todo, a compreensão disso, né, a valorização disso, reconhecer uma grande riqueza, né, uma grande contribuição, porque na diversidade, nas diferenças é que crescemos, né, evoluímos enquanto civilização, enquanto povo, né. É realmente uma honra ter isso na minha família, ter essa herança italiana. Minha mãe já comentou comigo, né? Sou muito mais italiana do que muitos italianos, porque eu tenho um pai italiano e tenho uma mãe que tem herança italiana, então a minha família inteira é italiana, basicamente. Os Vênetos foram para o mundo, não foi para encher prisões, para fazer problemas, eles foram para trabalhar, para construir, para fazer do lugar para onde eles foram, um lugar melhor, aquilo que eles desejavam na medida que eles tiveram que sair da sua origem. Eu não vou desistir jamais. Eu vou morrer levando isso à frente. Eu vou morrer trabalhando pelas nossas tradições e levando as nossas tradições à frente. Uma vez veio um amigo meu lá de Santa Felicidade, Domingos Budel. Ele me fez essa pergunta: por que você cultiva essas coisas? Cartas antigas do meu avô, que vinha da Itália, tá tudo guardado, sabe? Daí eu falei para ele: quem não conhece a cultura, daqui a um pouco não vai saber se nasceu de uma família ou de uma casca de ovo, né? Então, é para manter as tradições da família, saber de onde veio, saber. E a gente guarda com carinho as coisas que eles adquiriram com muito sacrifício, né? E aí a gente lembra de situações, por exemplo, do baú, né?
que trouxeram este baú na viagem, que eram as poucas coisas que eles tinham. Então não era uma pessoa que viajava com recurso, que ia se instalar uma fábrica, não, ele ia com aquilo que cabia dentro do baú, né? Quantas memórias tem ali, roupa da mãe, da nona, da bisnona, né? Então eu chamo o baú do baú das memórias, daquilo que essas senhoras principalmente passaram e deixaram ali, e o baú está ali, ó. Veja, ele fisicamente está aqui. Essas pessoas já se foram, mas o baú está aqui para nos lembrar deles. Todo mundo se unia para trabalhar. Depois tinha o quê? Tinha janta e depois tinha viola, tinha baile. Então, assim, a nossa vida é essa, né? Esse é o legado, continuar fazendo e continuar mantendo, de preferência, do jeito que eles fizeram, né? Quando eu canto no coral, eu sinto muita emoção. E a gente tem história aqui dentro, é uma história. Então, tipo assim, o coral lembra a minha nona, que ela não tá mais hoje aqui, então é importante. E daí poder falar um dia pro meu filho, eu cantei com a tua nona e com o teu nono, eu cantava com o teu avô, teu nono, que é meu pai, é poder trazer essa história, essa tradição, esse costume, porque envolve emoção, envolve família. Quando você canta, você lembra dos teus pais, dos teus nonos. Então é isso. O objetivo de manter a música, a canção, é você manter eles presentes na tua vida todos os dias. Imagine eu pensar no meu pai, na minha mãe, o sacrifício que eles fizeram para fazer com que os filhos estudassem, se formassem e fossem alguém, viessem a ser alguém na vida, né? Então, isso realmente é uma coisa que Chegamos ao fim dessa jornada que começou em uma mesa, um local sagrado, um elo das nossas raízes. Mas hoje, essa mesa está bem diferente, transborda. Durante meses, revelamos memórias de famílias italianas e mostramos a saga e a contribuição delas para a construção do Paraná que conhecemos hoje. Ainda há muito o que contar, pois essa história continua viva e pulsante em todos os cantos do nosso estado. A série documental A Mesa, da Itália para o Paraná, foi nossa homenagem para esse povo que foi e sempre será fonte inesgotável de inspiração. Grazie mille, a presto e salute! Viva!